E eu converso agora com o nosso colunista aqui do CNN Money, Gilvan Bueno, justamente sobre essa expectativa dessas decisões aí do Federal Reserve e do Copom. Meu querido Gilvan, bom dia, bem-vindo sempre por aqui. Muito bom dia, Débora, e nossa audiência. Gilvan, vamos lá. Eu quero até pegar o gancho aqui no que a federação está trazendo, né, nesse momento, a FEComércio traz aqui nesse momento sobre ser uma decisão difícil, né, para poder, que o Copom tem para manter nesse momento. Eu quero entender a tua visão e o que a gente pode esperar em relação a esse Copom. Porque, bom, primeiro de tudo a gente precisa considerar que as decisões de política monetária do Brasil, a autarquia mesmo, o Banco Central sempre se manteve muito mais conservador em suas decisões de política monetária, inclusive nas suas comunicações, né? Mesmo, né, diante dessa desaceleração que a gente tem, das constantes revisões de inflação que a gente tem, até mesmo no Boletim Focus, o acumulado de 12 meses, mostrando sinais de desaceleração, ainda não chega, pelo menos não para 2025, pelo menos um teto da meta de inflação. Acho que esse é mais um ponto importante a gente considerar. E, por outro lado, essa pressão da inflação de serviços, né? Mas a gente também tem uma desaceleração importante da atividade econômica. E BCBR está aí ontem, né, que não deixa negar. Em contrapartida, o mercado de trabalho ainda muito resiliente aqui no Brasil, ou seja, são dados que trazem, acho que no mínimo, uma dubiedade, né, nessa situação, Gilvan. Não sei se você vai em linha com o que, né, eu tenho avaliado por aqui, mas diante desse cenário, desses dados presentes até o momento, né, a gente deve ter uma manutenção de juros com uma mudança no comunicado, por exemplo, com o Banco Central tirando aquele trecho em que ele mensurava uma retomada da alta da taxa de juros, se necessário? Ou você acha que realmente há espaço para já ter corte nesse ano de 2025, como algumas apostas já começam a surgir no mercado? Débora, o que nós temos que fazer aqui é colocar a luz aos fatos sobre os diversos pontos que você destacou. Vamos olhar aqui o IBCBR, que é o principal componente para a gente entender a atividade econômica. Pelo terceiro mês consecutivo, ele vem ali se desconstruindo, saindo de umas prévias maiores. Então, isso mostra que, com uma menor atividade econômica, que ainda não está materializada, ele pode acontecer num cenário futuro. E aí, algumas casas aqui, conversando com algumas gestoras, vendo os estudos, muitos consideram uma queda de juros para a primeira reunião de 2026, mas tem algumas considerando o seguinte: se essa atividade econômica, lendo o IBCBR, lendo a inflação dos serviços, entendendo o que vai acontecer agora, por exemplo, com essa questão de guerra comercial, de tarifas, de endividamento das famílias, nós temos mais de 77 milhões de brasileiros endividados, talvez nós poderemos ter uma queda ali para o final do ano e não começando o ciclo de afrouxamento. Isso a gente tem que olhar depois de olhar os indicadores, o IBCBR, é olhar a narrativa do Galípolo em diversas reuniões e colocar ao lado aqui a ata do Copom, que eu e você falamos aqui ao vivo para a nossa audiência, que ele teria uma ideia de um período mais prolongado para entender esses números. Então, esse período prolongado, nós temos aqui poucas interpretações, então ele não dá ali muita base para isso. Mas sim, a gente entende, já tem uma discussão, que em vez de começar o ciclo de afrouxamento monetário em 2026, talvez ele possa acontecer logo ali para a última reunião de 2025. Agora, pensando, Gilvan, nessa situação da gente manter a taxa básica de juros no patamar mais restritivo, porque mesmo que a gente tenha um corte agora, ou pelo menos esse ano de 2025, não seria um corte de uma magnitude, né, tão significativa, né, para a gente reduzir, por exemplo, esse juro real que a gente tem aqui no Brasil. Então, portanto, quais são as nuances que a gente deve entender de recado em cima disso para o impacto dessa tarifa mais restritiva nas empresas e nos setores aqui do Brasil? Eu te pergunto isso, Gilvan, porque assim, é isso, mesmo que a gente comece a ter cortes esse ano, não vai ser corte suficiente ou numa gigantesca magnitude para que a gente, né, diminua essa questão dos juros real, que tem sido a grande preocupação, né, de determinados setores. Então, até quando a gente deve ter uma resiliência das nossas empresas em relação a isso? A gente sabe que, por um lado,
é a ferramenta que o Banco Central tem para poder conter realmente inflação, mas, por outro lado, isso tem uma consequência. Então, qual que é a avaliação que você faz nesse momento, Gilvan, em relação a essa trajetória dos juros mais restritivos e a sustentabilidade nisso por parte das companhias? Quem é o vilão na história é a inflação. Nós temos aqui que lembrar que todo combate é contra a inflação, uma vez que ela foi a grande destruidora do crescimento econômico nos anos 80. Ela acabou atingindo mais de 7 moedas, criando inflações muito representativas, e há 30 anos nós construímos o Plano Real para combater a inflação e nós não podemos sair disso. Quais são as consequências? Nós saímos de um combate à inflação, nossos países vizinhos estão aqui atravessando momentos muito difíceis de endividamento das famílias, sem crescimento, sem um apoio internacional. Então, o Brasil ele tem esse comprometimento. Quando a gente vai olhar os componentes que geram inflação, nós temos aqui a inflação de serviços. Serviços representa mais de 70% da nossa cadeia produtiva, junto com a agropecuária e a indústria. Só que quando é que a gente vai ter essa materialização da queda de serviços? É o que vem acontecendo agora, por exemplo, com a atividade do BCBR. A gente tem olhado aqui algumas questões, por exemplo, endividamento das famílias, empresas indo à falência, isso tem aumentado de maneira recorrente. Isso tem trazido impactos, por exemplo, para algumas instituições financeiras do Brasil, olhando aqui o agronegócio, que passa por um momento muito difícil. Então, essa desconstrução desses setores tem sim impressionado o governo, porque são setores que sofrem com 2 dígitos. E você falou muito bem, qual é a taxa de juros perfeita? No campo da econometria, a gente olha aqui os juros de 1 dígito, algo entre 8% e 7,5%, são taxas que o Brasil consegue ali navegar com um bom crescimento econômico. Então, Débora, o que a gente espera aqui é sairmos dessa taxa de 2 dígitos, de um 15%, de um 13%, de um 11%, e para uma coisa mais entre 7,5% e 1%. Então, se esses componentes que aceleram a inflação se materializarem de uma maneira um pouco mais rápida, talvez a gente possa ter isso. Só que qual é a nossa projeção do mercado? Isso é só para finais de 2026, 2027, com juros próximos de 8%, entendendo que essa inflação vai estar mais controlada. Por isso que a ata do Copom fala de uma taxa de juros por um período mais prolongado, porque o que vai trazer o crescimento econômico é os juros de 1 dígito, que está muito lá para a linha de 2027, 2028. Agora, Gilvan, olhando para o cenário externo, afinal de contas, trata-se de uma super quarta, quanto que deve pesar para o Copom, especialmente nessa expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve agora, né, nessa decisão de amanhã? Quanto que isso pode influenciar nesse discurso do Banco Central, nesse comunicado também do Banco Central, que eu acho que vai ser o maior diferencial nesse momento, né, vai ser a gente interpretar esse comunicado do Copom e também nas próprias projeções do Banco Central do Brasil? Muito legal, Débora. Para isso, nossa conversa, fui visitar a última ata, e lá na última ata do Copom tem um campo destacando, por exemplo, a política monetária do Fed poderia impactar, sim, aqui na nossa ideia de taxa de juros no Brasil. Então, sim, tem um impacto muito relevante. Nós sabemos que, à medida que a taxa dos Estados Unidos ela vai sendo reduzida, você tem um fluxo de capital olhando para países emergentes. Essa guerra comercial tem incentivado um pouco isso, e a gente sabe também que o Brasil aqui, ontem atingimos mais uma marca, tendo 44 mil pontos, mas diversas empresas estão muito depreciadas no mercado de ações. Então, você tem um fluxo de capital que pode vir diretamente para o mercado de ações, você tem um fluxo de capital que pode participar, por exemplo, do setor de private equity, que vem passando por um momento muito difícil. A gente tem acompanhado alguns setores que têm dificuldade de conseguir vender suas participações no mercado, então isso pode estimular, por exemplo, a volta dos IPOs. A gente tem acontecido aqui muito follow-ons, então você tem um fluxo de capital que pode vir para o mercado de ações, da parte de venda acionária, de saída de private equity, de mercado de ações, e você também tem a ideia de cadeias produtivas, onde nós temos aqui, podemos ter aqui uma antecipação de valores de algumas cadeias produtivas. Então, sim, é muito positivo a questão da redução da taxa de juros do Banco Central americano, para que esse capital venha a ser aplicado aqui nos mercados emergentes, isso faça uma ativação na nossa economia. Então, é muito positivo, e dentro da ata do Copom foi um campo mencionado como algo muito construtivo para a economia brasileira. Agora, Gilvan, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, né, para a gente falar um pouco mais sobre a decisão de política monetária dos Estados Unidos, porque, bom, já está precificado e está acomodada essa decisão de corte de 0,25 amanhã pelo Federal Reserve. Mas até que ponto todo esse imbróglio envolvendo uma das diretoras do Banco Central americano e às vésperas, né, dessa reunião, né, de política monetária por lá,
De que forma você acredita que isso pode acabar influenciando até mesmo o comunicado do Comitê do Federal Reserve? Eu te pergunto isso porque está em jogo, né, essa questão da independência do Banco Central Americano, que é mantida, tipo assim, há mais 100 anos, né? Ou seja, não é uma coisa de ontem e isso via sido bastante debatido. Então, você acredita que pode haver algum tipo de influência na comunicação do Federal Reserve, baseado no que ocorreu, né, o que tem ocorrido da pressão do governo americano sobre a política monetária americana? Tem um filme chamado O Dia Seguinte, O Dia Depois de Amanhã. Acho que a grande resposta aqui, Débora, é o seguinte: antes a gente não vai conseguir ter uma leitura clara do que vai acontecer, de quais serão os impactos. O que a gente tem que observar muito são as consequências e a forma da comunicação após a decisão. Se for uma decisão de 0,25, a gente vai entender como é que foi essa construção do voto. Então, antes a gente não tem muita como entender, mas a gente vai peculiar o dia seguinte, depois da decisão, entender como foram os votos, como os diretores se pronunciaram, como foi a narrativa, por exemplo, de uma possível intervenção na autonomia do Banco Central americano. Então, a gente não consegue antecipar isso, mas a gente tem que colocar muita energia em entender o dia seguinte, depois da decisão, porque ele vai dizer como serão, e aí tem um ponto importante, que no mercado americano tem uma expectativa de 3 reduções, então se essa redução acontecer de 0,25, quais serão as consequências para essas próximas 2 decisões de queda? Então, aqui que a gente tem que se preocupar, porque essa 0,25 ela é o início do que vai acontecer, mas essas 2 seguintes, elas são determinantes para o futuro, porque em 2026 nós teremos a troca do Banco Central, do presidente do Banco Central americano, e essa narrativa aqui pode interferir essas 2 reuniões e, consequentemente, a troca do presidente lá em 2026. Perfeito. Gilvan, meu querido, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com o nosso colunista aqui do CNN Money, Gilvan Bueno. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Uma ótima terça-feira para você e até a próxima. Uma ótima terça-feira para você e nossa audiência. Até mais.